Senhor. Amém. Bom seria se Jesus voltasse a casa. Que bom seria se fosse hoje esse dia. Amém? A gente não precisaria mais se preocupar com conta para pagar, tanta coisa lá em São Paulo. Daqui mesmo a gente já ia para a glória. Glória a Deus. Lá não vai ter morte, lá não vai ter enterro. Lá vai ser só alegria, só louvor e adoração. Eu senti a atmosfera do céu neste lugar. Você sentiu? Por isso que veio saudade do céu. É de lá que nós viemos. Foi do Senhor que veio o nosso sopro de vida. E por isso que quando nós estamos nessa atmosfera, nós sentimos aquele gostinho de céu, aquela saudade de estar ali. Muito bom, queridos, poder adorar a Deus nessa plenitude, poder adorar a Deus com essa liberdade, poder tocar nas vestes do Senhor. E somente um Deus tão sábio poderia nos reunir aqui nessa noite, nos reunir aqui nesses dias, para podermos cantar louvores a Ele, para podermos aprender mais da palavra dEle. Somente um Deus infinito em sabedoria poderia nos unir aqui como um corpo somente. Tantas cabecinhas, tantas pessoas diferentes, uns altos, magros, outros gordinhos, outros nem tanto mais. Uns namorando, outros casados. Tantos problemas, tantas situações, mas o Espírito Santo de Deus sonda os nossos corações e nos reuniu aqui para algo diferente, para um transbordar sobrenatural do poder dele sobre as nossas vidas. Gostaria muito que você aplaudisse o Senhor agora. Permitiu estar aqui para compartilhar um pouco da palavra dele com vocês. Confesso para vocês que para mim é sempre uma grande alegria e satisfação poder assumir aqui essa tribuna, esse momento, algo de tão grande responsabilidade. E é muito bom poder compartilhar a palavra de Deus para você. Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para a minha vida. Deus quer nos levar além hoje. Você crê nisso? E o texto que eu fui premiado, olha que bênção, está lá em Provérbios 4:18, que Deus também te premia, Deus vem como um presente para a tua vida hoje. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos porque esta é a tua palavra. Palavra ministrada aos nossos corações, palavra que o Senhor separou para alimentar a nossa alma. A tua palavra, Senhor, que esquadrinha o coração, que vai entre a divisão da alma e do espírito. A tua palavra que faz coisas que o homem não pode fazer. A tua palavra que faz coisas que a medicina, a ciência não pode fazer. A tua palavra que faz coisas que a filosofia, a psicologia não pode tratar. A tua palavra trata, restaura, levanta, restabelece, governa. É a tua palavra que é ministrada aqui hoje. E é a tua palavra que nós damos liberdade, ó Deus, para lavar as nossas vestes, lavar os nossos corações, lavar a nossa mente, nos colocar de pé como um grande exército. Ó Espírito Santo de Deus, que já paira neste lugar, continua ministrando aos nossos corações. Situações passadas, situações antigas, coisas, Senhor, que há muito tempo precisam ser tratadas. Trata hoje através da tua palavra. Ministra os nossos corações. Arranca dentro do ramo a raiz todo mal. Tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós. Todo levante do diabo, de Satanás, contra nós. Que caia por terra, Senhor, através da ministração da tua palavra. Ah,
Jesus, que haja cura, que os milagres que já se iniciaram no começo dessa reunião venham a haver mais e mais e muito mais. É a Ti, Jesus, que clamamos, é a Ti que pedimos. Pode agir, Espírito Santo, pode guardar os nossos corações. Pode tratar, invadir como uma luz forte, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e nos conduz à perfeição. Aleluia, aleluia. Aleluia! Aleluia! É santo, Senhor. Eu falo aqui hoje para filhos que já brilham. Eu falo aqui hoje para corações que já resplandecem a glória de Deus. São filhos que já conquistaram. São filhos que já venceram. Senhor dentro de você. Eita, da onde Deus me tirou, da escuridão, das trevas, do pecado, condenado à falência, é da onde Deus te tirou também. Deus te tirou das trevas, Deus te resgatou, Deus te transformou, e hoje você já brilha. Hoje eu já posso ver o brilho de Deus na tua vida. Mas a palavra de Deus diz que precisa brilhar mais. A palavra de Deus ministrada hoje ao meu coração, Robson, é que nós precisamos brilhar mais. Precisamos ir além. Você que já brilha, você que já conquistou, você que já alcançou o teu companheiro, a tua companheira, você que já é pastor, você que já é diácono, você que já sabe que pode adorar a Deus da forma que você é, da maneira que você é. Deus quer mais de você. Deus quer que você brilhe mais, muito mais. Chega de conformismo. Chega de se conformar com o que nós já temos. E é isso que o texto diz. É isso que o Provérbios diz. Coloca a tela pra gente, querido. Eu quero falar com vocês hoje sobre progresso. Progredindo até ser o dia perfeito. Progresso. Progredir. E a palavra progredir, o significado dela é avanço, ir mais além, seguir em frente, mais para frente. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. A maioria dos provérbios foram escritos por Salomão. E nós aprendemos na escola bíblica com a pastora Fernanda que eles foram compilados. De certo que nós temos que aprender muito ainda sobre a palavra de Deus. E eu fiquei estarrecido quando ela disse que
Salomão usou esses provérbios, isso é ciência, é teologia, até para governar o reino dele, até para colocar termos em situações. Os provérbios na época de Salomão eram utilizados para dirimir situações, problemas, resolver causas. E Salomão, que não era nada bobo, utilizou até os provérbios para governar politicamente. O cara era bom. Ele dominava a zoologia, ele dominava a botânica, ele era um cientista, ele era muito sábio, ele era um diplomata. Vejam vocês que a rainha de Sabá lá na África ficou sabendo de Salomão, da sabedoria dele, e quis vir ver de perto como que tudo funcionava ali. Dentre tantos provérbios, dentre tantos ditados, o Senhor preparou esse para nós hoje. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o convite para nós nessa noite, queridos, é para que nós venhamos meditar um pouco mais sobre... Pode colocar o tela? Sobre progresso. Eu descobri também que o livro de Provérbios trata muito sobre moral e ética. A moral é aquela que pode mudar dependendo do local em que estamos, dependendo do país, dependendo do bairro. O que moralmente aqui no Brasil é errado, não é proibido, de repente na África não é. O que moralmente lá na África é proibido, talvez no Brasil não seja. E a ética é a maquininha que faz andar a moral. A ética é aquilo que coloca limite na moral. Então a ética vem e diz, olha, isso pode acontecer, mas existe um limite. Mas isso não tem nada a ver com a ética cristã não, sabia? Porque a ética cristã, ela é diferente. A ética do mundo é uma ética que existe para colocar limites na sociedade, para colocar limites em situações do dia a dia, corriqueiras. A ética do mundo, apesar que nós não estamos em Marte, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quando eu digo a ética do mundo, é a ética das outras religiões. Não pegou a piada, né? A gente fala tanta ética do mundo, né? Aí perguntaram para mim, mas por que você fala tanto coisas do mundo se a gente está no... Né? A gente é do mundo, a gente está em Marte. Mas a ética do mundo é assim, ela é voltada para a sociedade, para ajustar. Tanto que existe a ética dos médicos, dos advogados, não é? A ética dos professores, tantas outras éticas. Ética pastoral. E a ética pastoral já entra dentro da ética cristã. A ética cristã, ela é algo relacionado a Deus. Eu não vou me portar mal com meu amigo, com meu irmão, porque em primeiro lugar eu mereço ética a Deus. A minha ética é estreitada pelo meu relacionamento com Deus, como cristão. E de Deus vem a minha moral, para que tudo na minha vida flua bem. Amém? Só a título de curiosidade. A gente poderia ficar aqui, olha, pegar um texto e dissecar ele. Nós percebemos que logo que começa, mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Então é preciso estar no caminho. Para você chegar a ser dia perfeito, para você chegar lá ao meio-dia, onde tudo já vai estar perfeito na tua vida, tudo já vai estar bom. Em primeiro lugar, você precisa aceitar Jesus, você precisa estar no caminho. Você precisa andar no caminho. Você precisa ter um relacionamento com Jesus. Você precisa se envolver com Jesus, sabendo o que Ele gosta que você faça e as coisas que Ele não gosta que você faça. Sabendo das coisas que Ele admira em você e você admirar as coisas que Jesus faz por você. Em primeiro lugar, para você ser uma luz e brilhar como luz ao meio-dia, você precisa estar no caminho, é preciso estar no caminho. João 14,6 diz
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A gente poderia também passar e ficar aqui, olha, tem que viver à luz da aurora. Porque o texto diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora. É uma luz diferente. É algo diferenciado. Não é uma luz qualquer. É a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Você precisa se envolver com essa luz. Com a luz da aurora. Não é uma luz alienante. O Evangelho de Jesus não é algo alienante, imposto por homens. Tem que ser assim, cala a tua boca, vai ter que colocar desse jeito, vai ter que ser desse jeito. Não! A luz da aurora é algo que vai brilhando aos poucos. É o amor de Jesus. O que nos convence é o Espírito Santo através do amor de Jesus. E isso é a luz da aurora que vai brilhando aos poucos. Em primeiro lugar, você precisa estar no caminho. Em segundo lugar, você precisa se envolver e ter na tua vida a luz da aurora. Quando eu digo a luz da aurora, é algo que tem que ser, que as coisas acontecem na nossa vida, Jefferson, tudo ao seu tempo. Tudo ao tempo de Deus. Tem momento para tudo, tem hora para tudo. Se apagarmos todas essas luzes aqui e acender ela tudo de uma vez, alguns vão passar mal, outros vão ficar tontos, outros nem vão enxergar porque a luz vem tudo de uma vez. Mas Deus é tão bom que Ele nos ensina aos poucos, com carinho, com cuidado. Eu lembro que quando eu era criança lá no Jardim Ângela, nos meus 8, 9 aninhos, eu ainda não entendia a palavra. Então o pastor pregava tanta coisa, eu achava tão bonito que ele gritava e falava e tudo, mas eu não entendia. E meu pai me levou para a escola bíblica, a escola dominical, e ali as coisas foram clareando, foram melhorando. Certo que eu não aprendi tudo ainda não, de vez em quando eu erro nos versículos, o pastor Justino me solta, está errado, calma, volta. Mas é assim que Deus trata na nossa vida, é assim que Deus trata na tua vida, aos poucos. Eu ministro a luz da aurora sobre a tua vida, eu ministro a paciência, a calma, a mansidão. Eu ministro sobre a tua vida, fora toda ansiedade maligna de Satanás. A ansiedade não vai te corromper, a ansiedade não vai mais tirar o teu sono, a ansiedade não vai ter mais lugar na tua vida, nos teus negócios, no teu relacionamento, em nome de Jesus, porque você vai sair daqui brilhando como a luz da aurora. É preciso estar no caminho, é preciso ter Jesus. Você tem que viver a luz da aurora. E você tem que brilhar mais e mais. Glória a Deus. Brilhar mais e mais. É um passo à frente. É um pouco mais. E daí, meditando nisso, eu cheguei à conclusão que hoje nós poderíamos falar sobre progresso. Sobre brilhar mais. Progresso é movimento para frente, é avanço. Me recordei de uma experiência que eu tive com o pastor Isaías, da Igreja do Brasil para Cristo, da Vila Jacuí. Está gravando, né? Ele vai ouvir. E em uma das crises existencial, porque o negão aqui também passa por crise. Jesus é bom, é que ele me ajuda. Mas em uma das minhas crises, eu com os meus 30 e poucos anos, não faz tanto tempo, tá, Felipe? Namorava uma loira linda, mais ou menos da minha altura, cabelão na cintura, maravilhosa, muito bonita. Já com noivado, quase que... A gente não ia mais marcar noivado, porque eu já tinha ficado noivo uma vez com ela e não casei. Era a segunda vez que eu estava tentando. E aí ela falou, olha, eu só caso com você se a gente não ficar noivo, a gente já casa direto. Mas eu queria casar, ficar noivo, né? Quem sabe dar um tempo de pensar um pouco mais. Não! A gente vai casar direto. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que falar com o meu pastor. Naquela época era o pastor Isaías.
Aí liguei para ele e falei, pastor, eu estou numa sinuca de bico e aí eu preciso falar com o senhor e tal. Ele recebeu no gabinete dele. E naquela época eu tinha poucos dias, porque eu estava em crise, porque eu tinha lido uma entrevista na revista Época, falando da igreja inclusiva e tudo mais, e da possibilidade dos gays louvarem a Deus como são. E eu falei, meu Deus, eu vou casar com a mulher, mas agora tá tudo, eu estou podendo, eu posso ir para a igreja, não é assim, eu não vou para o inferno. Mentiram para mim. Mentiram para mim, quer dizer, não é? Vou casar para ir para o céu, mas não funciona assim, vou ser infeliz pro resto da vida. E falei isso para o pastor. Falei, olha, li uma entrevista, aconteceu isso, foi dessa forma, e eu estou noivo. Estou para ficar noivo, eu quero ficar noivo, ela não quer, ela já quer casar de vez. Aí, né? Já, tá, então eu já sei do que se trata. E ele disse para mim, Átila, vai em paz, não case. Se eu tivesse a oportunidade que você está tendo, eu não casaria. E a única coisa que eu te peço, já que você alcançou esse entendimento de que você pode adorar a Deus da forma que você é, da maneira que você é, numa igreja que te aceite, a única coisa que eu te peço, que não pare não. Vá mais além. Já que você chegou ali, já que você entendeu isso, você pode aplaudir ao Senhor? Não para não. Continua, porque Deus tem mais para você. Deus quer te usar mais. Deus tem mais coisas para te revelar. Coisas ocultas, coisas escondidas. Não para não, continua. E essa palavra que eu ministro no teu coração, você que já sabe que pode, você que já sabe que é escolhido do Senhor desde o ventre, da forma e da maneira que você é, não para não. Vai mais profundo, vai mais além, deixa o Senhor te usar mais, deixa o Senhor te envolver mais, deixa o Senhor te revelar mais. Não é o diabo não, é Deus que fala com você, é Deus que te chamou, é Ele que te escolheu, é Ele que te conhece. E fica aí o exemplo para os pastores, para os presbíteros. Às vezes as pessoas vêm nos pedir conselho, sai pior do que chegou. Se aquele pastor não fosse sábio, misericórdia, sai dali, o que é poder ser de mim? Que Deus te use mais para aconselhar as pessoas, você vai alcançar vidas. Deus tem isso para você. E eu fiquei muito feliz. Primeiro porque Ele me liberou de um jugo que só Jesus na minha vida. Vocês têm. E segundo, não é? Ela era linda, gente, mas não ia rolar. E aí, o que acontece? E Deus me presenteou com o Rodrigo. Passado poucos dias eu conheci o Rodrigo. Fique em pé, Rodrigo, que a gente quer saber mais do Rodrigo. Olha, essa coisa linda, coisa 10 anos de relacionamento, que eu suporto ele. Olha, quem conhece sabe que ele é bem por assim, ele é forte. E é isso, Deus quer nos levar mais além, brilhar mais e mais. E mais profundo, e mais além. Pensei também em mim, porque talvez eu te decepcione com o que eu vou falar, mas é a verdade, porque eu fui confrontado com isso. Tenho vivido isso nos últimos anos. Existem coisas na nossa vida, querido, e às vezes até no nosso caráter que não vão mudar, porque fomos criados em pecado, já nascemos em pecado, nós já temos aquela queda para o erro, para fazer a coisa ruim. O apóstolo Paulo mesmo fala: o mal que eu não queria eu faço, e o bem que eu queria fazer eu não consigo fazer. Então existem coisas que é muito difícil a gente mudar, não vai mudar. O que eu e você podemos fazer é melhorá-las, é vigiar, é orar, é buscar a palavra de Deus. E se Deus quiser também, nada é impossível para Ele, Ele pode mudar sim. Mas o que eu tenho vivido e que eu tenho visto é que existem coisas no nosso caráter que não vai mudar.
Gente, eu já amarrei o estômago. Engordei de novo. Agora eu fiz uma cirurgia. Se eu não vigiar, eu vou engordar de novo. Misericórdia. Porque o meu caráter é aquela coisa. Se deixar, eu como mesmo. Só não como a lua. E talvez você aí, como eu, tenha deformidades no teu caráter. Talvez seja mentira que você sofre há muito tempo. Senhor, eu não quero mentir. Querido, de repente, não vai acontecer, mas você pode melhorar. Você pode brilhar mais e mais até ser dia perfeito. De repente, na tua vida, a tua luta é um sexo desenfreado. É adultério, é roubo. De repente é ciúmes. Deus está falando neste lugar. De repente a deformidade no teu caráter que precisa ser tratada é a falsidade, é a hipocrisia. Dói te falar isso. E dói você saber que vai ser difícil ser tratado. Mas hoje Deus te convida para um concerto. Ele quer que você vire mais e mais. Mesmo que seja difícil. Mesmo que talvez inútil. É muito choro. É muita luta. É muita dificuldade. Você querer mudar. Você querer ser diferente. E às vezes a circunstância não te ajuda, às vezes a tua família não te ajuda, às vezes o companheiro, às vezes o seu emprego, e você ali naquela luta. E pensando nisso, eu cheguei num personagem, que não é, e é esse mesmo, é o apóstolo Paulo. O progresso na vida de quem já brilha. Nós vemos no apóstolo Paulo um homem que, não sei se a gente vai ter na terra, ou já teve alguém que se equipare a ele, Esdras, eu acho que não. Pelo apostolado, não é, pastora Fernanda? Pelo apostolado, pelo trabalho para a igreja, pelo alcance que ele conseguiu. Até mesmo Jesus não conseguiu alcançar as vidas que o apóstolo Paulo conseguiu alcançar, não é? De certo que tudo que é feito por Paulo é atribuído a Jesus, e Pedro e os demais apóstolos. O apóstolo Paulo foi um dos desbravadores do Evangelho, escolhido desde o ventre, um homem de caráter também difícil, uma pessoa muito difícil de trato, mas foi escolhido por Deus. Um homem que tinha 2 nacionalidades. Um homem que falava os idiomas que eram necessários naquela época para que fosse pregado o Evangelho. Um homem que teve uma experiência tremenda com luz. Tema do nosso retiro. De perseguidor que matava os cristãos. E uma vez preguei e disse que era equiparado a Bin Laden. De tão terrorista que o homem era, de tão terrível. Indo no caminho de Damasco, ele teve uma experiência com Jesus. Uma luz muito forte apareceu para ele. E de dentro da luz saiu uma voz e falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E daí para frente o resto da história vocês já sabem. E Paulo se transformou num grande pregador do Evangelho. Uma pessoa que fez tudo. Tá tudo bem, né, querido? É que a música me ajuda também, viu? É tudo, é de Deus. E Paulo, sendo esse grande desbravador, esse grande homem de Deus, pastor Miral, chegou um momento na vida dele que ele entrou em crise. Que ele já tinha feito 2 viagens missionárias, já tinha alcançado muitas vidas, já tinha aberto várias igrejas. Mas tinha uma igreja que era tipo a pedra no sapato do apóstolo Paulo, que era a igreja de Coríntios. A igreja que mais pulava, que mais falava em língua, que tinha mais dom espiritual, que tinha mais não sei o quê, e mais problemas. Ao ponto
de destratar o apóstolo Paulo, ao ponto de rejeitar o apóstolo Paulo, as palavras do apóstolo Paulo. Um homem que praticamente tinha dado a vida pelo Evangelho. Chegou uma hora que ele falou: olha, está difícil, Senhor. Está complicado. E se levantou um grupo de pessoas na igreja de Corinto, Tom. E começaram a massacrar ele, a falar um monte de coisa, falsos profetas, dentro da igreja, indo contra o que o próprio apóstolo Paulo falava. Mas sabe o que ele falou para esses falsos profetas? Coloca para a gente aí. Próximo. 2 Coríntios 11, 23. Sabe quando já passou do limite? Paulo já tinha passado do limite. Aí ele falou para eles assim, ó, em 2 Coríntios 11, 23. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Olha o que o apóstolo Paulo passou. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. E em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas, como se fosse um bandido. 3 vezes os romanos me bateram com porrete e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, que são os irmãos, né? Os judeus e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, no deserto, no mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Paulo estava cheio. Jesus, é bem assim. E o povo malhando. Tem quem diz que essa é a terceira carta, a segunda segundo Coríntios, mas também pode ter sido a terceira que Paulo escreveu. Eu pedi para o rapaz fazer aí para mim a conta, que eu não sou muito bom demais. 5 vezes 39 dá 195 chibatadas. É como que Paulo chegasse e falasse: olha, eu já passei de tudo, já fiz de tudo, já está bom. Já está ótimo, já fiz muita coisa, está bom, chega. Só que a beleza do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Paulo já tinha conquistado muito, Paulo já brilhava, já era respeitado. Mas Deus queria levar Paulo mais além. Deus tinha mais para fazer na vida de Paulo, assim como tem na minha e na sua vida. Você acha que já brilhou? Você acha que já está bom? Não está não. Não se conforma não. Já conquistou uma faculdade, vai fazer outra. Já tem um carro, compra outro. Já tem um ministério, já é pastor. Ora a Deus para Deus fazer com que você abra uma igreja lá no teu bairro, vai ser pastor lá também. Já conquistou? Já alcançou? Deus ministrado ao teu coração. Alguns podem pensar que eu sou louco, mas eu não sou não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Jesus me salvou, me chamou para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, e a palavra ministrada traz cura sim, traz ressurreição sim. É Jesus neste lugar, transformando vidas, restaurando corações, trazendo luz às trevas. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pode aplaudir o Senhor. Talvez Paulo tenha se sentido limitado, com limitações. Afinal de contas, nós vamos ler um texto agora que diz que ele, mesmo depois de passar por tudo isso, misericórdia, deixa eu ver se está aí o texto, olha lá o que diz, 2 Coríntios 12, 5, 10. De um assim me gloriarei, que era um assunto anterior, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas.
Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenham-me, isso é Paulo falando, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, olha que vem para Paulo agora. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Continua. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Eu tenho para mim, querendo tudo isso. Paulo estava limitado. Talvez o espinho na carne dele seja realmente algo na visão. Aquele encontro lá em Damasco deve ter prejudicado ele, e agora ele se sentia limitado, não podia mais. Senhor, já apanhei porrete, sem porrete, já levei chicotada, já fiquei 24 horas em naufrágio, no mar, já passei toda a situação. Mas Deus queria levar Paulo mais e mais. Sabe por quê? Porque quando nós estamos nessa situação, a graça do Senhor nos basta. Quantos querem ir mais? Quando aconteceu isso daí, Paulo ainda não tinha feito a 3ª viagem missionária. Depois desse encontro que o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Quando você pensa que está fraco, você está forte. Paulo, como que se recebeu uma grande energia, grande força do Espírito Santo, se levantou e foi para a 3ª viagem missionária, Diácono Kátia. E é nessa 3ª viagem missionária que Deus levanta Paulo para abrir as 7 igrejas da Ásia, aquela do Apocalipse. Olha que bênção! Se Paulo não tivesse parado, se Paulo não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, ele não teria conquistado tudo isso para Jesus. É essa a palavra de Deus para você hoje. Você que já está de boa, você que já conseguiu tantas coisas. Eu não sei aonde Deus quer me levar, onde eu vou estar daqui 5 anos, 10 anos. Mas se Ele quiser me levar para a África, para a China, para pregar o Evangelho, olha aí, Rodrigo, profetizando, nós vamos. E o meu desejo é isso, que você, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, seja uma pastora, um pastor, que o Senhor te leve a mais, além, que o Senhor faça progredir a tua vida, que Deus faça progredir todos os seus sonhos, os seus desejos, que aquela deformidade de caráter que te acompanha há muitos anos, ela venha a ser tratada, e que você fique com o olho bem aberto nela ali, quando ela aparecer, você fala: Jesus, me ajuda. E a palavra de Deus diz que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Quando vier o desejo maligno, quando vier a situação difícil, quando vier o ciúme do cão, você repreende. Quando vier a inveja que corrói, você repreende em nome de Jesus. Quando vier o desejo de morte, você repreende em nome de Jesus. Corre para a palavra, para a Bíblia. E eu quero terminar falando com vocês. Pode colocar lá no último naquela foto. Para terminar. Olha que barato. Uma águia e uma galinha. Vou contar uma história para vocês. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Ele conseguiu pegar um filhote de águia, colocou no galinheiro junto com as galinhas. E esse filhote de águia comia milho e rações próprias para galinhas. Embora a gente saiba que a águia é a rainha das aves, dos pássaros.
Depois de 5 anos, este homem recebeu um naturalista lá na casa dele, que passeando pelo jardim, viu um pássaro enorme junto com as galinhas. E ele vira para aquele camponês e fala, mas isso daí não é uma galinha, não pode ser. E o camponês fala, não, é uma galinha. O naturalista, não é uma galinha. É uma galinha porque eu peguei lá no mato, trouxe para cá, na floresta, trouxe, come com as galinhas, vive com as galinhas, cisca com as galinhas e tudo mais. De fato, olhando para ela, é uma águia. Mas ela não é porque eu criei ela como galinha. E ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras. Apesar das asas dela quase ter 3 metros de extensão. Aí o naturalista retrucou e falou, não, ela vai ser sempre uma águia, pois tem um coração de águia. E este coração fará um dia voar nas alturas. E o camponês, dono da galinha, falou, da águia, falou, não, ela sempre vai ser uma galinha. Então eles decidiram fazer uma prova. Iriam pegar a águia, iriam fazer um teste, uma prova. O que o naturalista fez? Pegou a águia e ergueu o mais alto que podia. E disse para ela assim, olha, já que você, águia, é de fato uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. Vai, águia, voa, voa, voa. E a águia pousou sobre o braço estendido do naturalista e olhava distraidamente ao seu redor e viu as galinhas lá embaixo ciscando e pulou para junto das galinhas. O camponês falou, tá vendo? Eu não te disse? Virou uma galinha. É uma galinha agora. E o naturalista falou, não, pelo amor de Deus, não, eu vou insistir. É uma águia. E uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar mais uma vez amanhã. E no dia seguinte, eles subiram com a águia, sabe aonde? No teto da casa. Subiu lá no teto da casa. Aí o naturalista sussurrou, falou bem baixinho para a águia assim, olha águia, já que você não é da terra, você é do céu, eu vou te soltar aqui e você vai voar. E você vai bem longe. Mas quando a águia viu as galinhas lá embaixo de novo, ciscando, ela não aguentou. Ela desceu e ficou lá junto com as galinhas. Aí que o camponês foi a farra, né? Começou a rir e falar, olha, eu já te falei, você está insistindo, obrigado. Eu já te falei, já te insisti, é uma galinha, por que você está querendo isso? Não faça mais isso. E o naturalista falou, só quero mais uma chance. Só mais uma chance, porque é uma águia. E a águia sempre tem um coração de águia, a gente vai experimentar mais uma vez. O que eles fizeram? No outro dia, bem cedinho, eles levantaram e foram com a águia numa montanha. E o naturalista levantou a águia e disse o seguinte, ordenou para a águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abre as tuas asas e voe. A águia olhou ao redor de cima daquela montanha, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou firmemente, bem na direção do sol ela, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o som típico da águia e ergueu-se soberba, soberana de si, e começou a voar para o alto, a voar cada vez mais alto. Voou, até confundir-se com o azul do firmamento. E o autor aqui diz assim, irmãos e irmãs, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas, andar como galinhas, viver como galinhas, fazer tudo como galinhas. Lembra aquelas pessoas que mentiram para mim e para você, que eu disse no começo da pregação, de que nós não podíamos ir para o céu, que nós não podíamos fazer a adoração a Deus da forma e da maneira que nós éramos? Eles queriam que nós vivêssemos como galinhas. E muito de nós ainda acha que somos efetivamente galinhas, que nós não podemos mais.
que nós não temos o direito de voar como águias, de alcançar novos voos, de ir mais além. Mas hoje, em nome de Jesus, eu ministro sobre o teu coração o voo da águia. Que você voe muito alto, que você vá além, que a tua luz brilhe mais e mais, e mais e muito mais, até esse dia perfeito. Se mentiram para você, se falaram que você não conseguiria, que não ia dar certo, que o teu ministério era um fracasso, que o teu relacionamento era um fracasso, que a empresa que você abriu ia falir, isso é mentira do diabo, porque o nosso Deus é vencedor invicto, e é Ele que te chamou para vencer junto com Ele. Você vai voar, e você vai além. Você pode aplaudir ao Senhor. Jamais nos contentemos com os grãos que jogam para nós. Nós podemos ir além. Amém? Vamos ficar em pé? Sim, depois. Vamos louvar ao Senhor. O Espírito Santo de Deus virá neste lugar, amém? Deus falou com você, amém? Vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Vamos além? Vamos além? Leva-nos além hoje, Senhor. Leva-nos, Senhor, a um nível mais profundo de adoração e de intimidade contigo, Pai. Oh, é a ti que queremos, Senhor. É contigo que queremos nos envolver. Queremos ser águia assim. Nós, Senhor, recebemos a tua ministração da tua palavra e somos muito mais. Muito mais. Ver a ti adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Corações aqui, em situações muito particulares. E você que sabe que o Senhor tratou com você, você que sabe que precisa de uma reforma no caráter, você que sabe que parou, que estagnou a tua vida em alguma situação, e está cômodo ali, Deus quer te levar mais e mais, até ser dia perfeito. Todos fechem os teus olhos. Oh Pai, aqui estão os teus filhos, os teus queridos, Senhor, que de bom grado, Senhor, vieram aqui e receberam a ministração da tua palavra. Seus corações têm
desejosos por uma transformação de Ti. São corações desejosos, Senhor, por algo mais de Ti. Eu quero lhe pedir, Pai, que trate esses corações. Trate essas vidas que agora estão falando aí contigo, coisas no secreto, coisas no escondido, coisas que somente o Senhor e Ele sabe, somente o Senhor e ela sabe. Trata, Senhor, este coração. Ó Deus, se for uma enfermidade que ninguém sabe, que o Senhor sabe, cure agora. Entra, Deus, no sangue, no coração, no pulmão, nos rios. Arranca todo mal. Ó Deus, se for depressão, ó Deus, se for coisa que não te agrada, tira, Senhor, e leva-nos além, e leva-nos, Senhor, a uma intimidade diferente contigo, uma intimidade diferente contigo, Pai. Aleluia, aleluia. Entrega a Ti, entrega a Ti, adoração.